Bem-vindos ao The Agents Cast. Hoje recebemos a doutora Yasmin Khalil. Doutora, o Estreito de Hormuz é uma passagem essencial para o petróleo mundial. O que torna esse local tão estratégico a ponto de pautar conversa sobre segurança global? Olha, o Estreito de Hormuz é estratégico porque concentra volume, geografia e vulnerabilidade no mesmo lugar. Você tem ali um choke point, um gargalo marítimo, por onde passa uma parcela enorme do petróleo e do gás natural liquefeito que sai do Golfo Pérsico. Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Emirados, Catar, todos dependem, em graus diferentes, dessa saída para alcançar mercados na Ásia, na Europa e no resto do mundo. E ele é estreito de verdade, não é uma abstração no mapa. As faixas de navegação usadas por VLCCs, aqueles superpetroleiros gigantes, são limitadas. Então qualquer incidente, uma mina naval, uma abordagem da Guarda Revolucionária Iraniana, um ataque a tanker, um erro de cálculo militar, imediatamente vira prêmio de risco. O seguro sobe, o frete sobe, o preço futuro reage. E sabe o que é interessante? Hormuz não precisa fechar completamente para chacoalhar o sistema. Basta ficar perigoso o suficiente para seguradoras, armadores e traders recalcularem o risco. Foi isso que a história mostrou na Tanker War dos anos 1980 e de novo nos incidentes de 2019. O mercado não espera o bloqueio perfeito, ele precifica o medo antes. Exato, o medo. E quanto da sua análise de risco considera a retórica e quanto considera a capacidade real de quem faz a ameaça? Olha, eu separo retórica e capacidade em camadas. A retórica importa, porque move expectativas. Trader, seguradora, armador, todo mundo escuta. Mas ela só vira risco sério quando encontra capacidade operacional. E no caso iraniano, essa capacidade existe. Minas navais, mísseis costeiros, drones, lanchas rápidas da Guarda Revolucionária, além da capacidade de assediar e apreender navios. Não é aquela ideia de que o Irã aperta um botão e fecha Hormuz. Isso é caricatura. O cenário mais realista é a degradação da segurança marítima. Um VLCC atrasado, um tanker abordado, uma explosão ambígua, uma seguradora elevando o prêmio de guerra. Aí o mercado reage. Foi assim em 2019. Não houve fechamento formal do estreito, mas ataques e apreensões bastaram para mudar o cálculo de risco. Então, para mim, a retórica é o sinal, a capacidade é a substância. E Hormuz fica perigoso quando as duas começam a caminhar juntas. Caminhar juntas. E para quem está pagando essa conta? Que tipo de diversificação de rota ou de fornecedor tem funcionado? Olha, funciona até certo ponto. E esse até certo ponto é o coração do problema. Existem alternativas. Oleodutos sauditas até o Mar Vermelho, a infraestrutura dos Emirados levando petróleo a Fujairah, fora do estreito, compras de fornecedores como Estados Unidos, Brasil e África Ocidental, e há também a Rota do Cabo, contornando o sul da África, quando o risco no Oriente Médio aumenta. Mas nada disso substitui Hormuz em escala, custo e rapidez. Um VLCC desviado pela Rota do Cabo acrescenta dias de viagem, combustível, afretamento e seguro. Oleoduto ajuda, mas tem capacidade limitada e não resolve para todo mundo, especialmente para os fluxos de gás natural liquefeito do Catar. E sabe o que é interessante? Diversificação não elimina a vulnerabilidade, ela compra tempo. Para uma refinaria asiática dependente do petróleo do Golfo, isso significa estoque estratégico, contratos flexíveis e prêmio maior. A conta aparece como custo logístico, seguro de guerra e, no fim, preço de energia. Compra tempo. Doutora Yasmin, e os países que mais dependem dessa rota desenvolveram alguma autonomia real ou apenas aumentaram seus estoques estratégicos? Olha, depende muito do país. Mas eu diria que a maior parte desenvolveu resiliência, não autonomia real.
Japão, Coreia do Sul, Índia e China têm estoques estratégicos, contratos diversificados e alguma flexibilidade de refino. Isso ajuda. Mas quando você olha para a matriz física da coisa, o petróleo do Golfo ainda é central, especialmente para a Ásia. Autonomia significaria conseguir substituir volume, qualidade do petróleo, logística e preço sem trauma. Quase ninguém consegue. A China tenta ir além. Oleodutos terrestres, Rússia, Ásia Central, compras oportunistas, frota própria, estoques enormes. Ainda assim, boa parte do petróleo importado continua vulnerável a choke points marítimos. Sai de Hormuz e depois passa por Malaca. É uma cadeia de gargalos. Então, estoque estratégico é colchão. Autonomia é outra coisa. Em Hormuz, o colchão pode dar algumas semanas. Não muda a geografia. Um colchão que dá algumas semanas. E os atores regionais, os países produtores vizinhos ao Irã, como encaram essa vulnerabilidade de Hormuz? Existe alguma estratégia conjunta ou é cada um por si? Olha, eles encaram isso como uma vulnerabilidade existencial, mas a resposta não é exatamente conjunta. Há coordenação em alguns fóruns, sim, mas na prática ela é profundamente nacionalizada. A Arábia Saudita investe no eixo leste-oeste, levando petróleo até o Mar Vermelho para reduzir a dependência de Hormuz. Os Emirados fizeram algo parecido com Fujairah, criando uma saída para exportar parte do petróleo fora do estreito. O Kuwait tem menos margem. E o Catar é o caso mais sensível, porque o GNL dele sai quase todo por Hormuz. Aí entra a política regional. Esses países compartilham o medo do Irã, mas nem sempre compartilham a mesma percepção de risco ou os mesmos interesses comerciais. Depois da crise do Golfo de 2017, ficou muito claro que as monarquias do Golfo não formam um bloco homogêneo. E sabe o que é interessante? A estratégia real é redundância, não união. Cada país tenta construir sua própria válvula de escape. Oleoduto, terminal alternativo, estoque, parceria naval com Estados Unidos, França, Reino Unido. Mas se Hormuz se deteriora de verdade, ninguém fica isolado do choque, nem quem tem plano B. Redundância, não união. Mas essa redundância depende da proteção de outras potências, como os Estados Unidos. Qual é o nível dessa garantia? Olha, depende sim, mas garantia é uma palavra grande demais para o Golfo. Os Estados Unidos são um ator naval indispensável ali. Quinta Frota no Bahrein, patrulha, inteligência, escolta, capacidade de caça-minas, dissuasão aérea. Sem essa presença, o prêmio de risco em Hormuz seria estruturalmente mais alto. Reino Unido e França também aparecem, mas Washington é o eixo. Só que proteção naval não transforma um choke point em avenida segura. Na Tanker War, nos anos 1980, os Estados Unidos escoltaram navios rebatizados com bandeira americana, na Operação Ernest Will. Mesmo assim, houve mina, houve ataque, houve erro. O USS Stark foi atingido em 1987. O USS Samuel Bayer Roberts quase afundou por causa de uma mina em 1988. Então, o nível da garantia é este. Os Estados Unidos conseguem reduzir o risco de um bloqueio prolongado e aumentar o custo de uma escalada iraniana, mas não conseguem garantir zero incidente. E no mercado de petróleo, zero incidente é justamente o que ninguém deveria prometer. Um risco reduzido, não um risco zero. E se essa garantia ou a percepção dela falhar? O que acontece com os fluxos de petróleo para a Ásia, por exemplo, que é o principal destino? Se a percepção da garantia americana falha, a Ásia sente primeiro no calendário físico das entregas. Olha, refinaria não compra geopolítica. Ela compra barril com data, qualidade e porto de chegada. China, Índia, Japão e Coreia do Sul dependem muito do petróleo do Golfo. Se Hormuz fica inseguro, o fluxo não desaparece imediatamente, mas fica mais caro, mais lento e mais seletivo. O armador pede prêmio maior, a seguradora recalcula o risco de guerra, o trader exige desconto na origem ou repassa o custo no destino. Aí começa a triagem.
Cargas sauditas podem tentar usar o Mar Vermelho. Parte dos Emirados sai por Fujairah, mas Iraque, Kuwait e principalmente o GNL do Catar ficam muito expostos. Para a Ásia, isso vira uma corrida por substituição. Mais barris dos Estados Unidos, do Brasil, da África Ocidental, da Rússia, quando for politicamente possível. Só que essas rotas são mais longas ou já estão contratadas. E sabe o que é interessante? O choque não é só de preço, é de confiança logística. Se uma refinaria japonesa começa a duvidar que o VLCC vai chegar no prazo, ela muda compra, estoque, hedge, margem. O mercado inteiro fica defensivo antes mesmo de faltar petróleo na bomba. Confiança logística abalada. Doutora Yasmin, você mencionou que a retórica iraniana encontra capacidade real, mas há quem diga que a ameaça de fechar Hormuz é apenas um blefe, uma barganha para obter concessões. Isso é ignorância ou estratégia calculada? É uma leitura preguiçosa quando vira certeza. Claro que existe barganha. Teherã usa Hormuz como linguagem estratégica. Se eu não exporto, ninguém exporta tranquilo. Isso é sinalização coercitiva. Mas chamar de blefe puro ignora que o Irã não precisa fechar o estreito como num filme. Ele pode simplesmente degradar a navegação. Uma mina naval antiga já muda o cálculo. Um drone contra uma instalação costeira já muda o cálculo. Uma abordagem de tanker já muda o cálculo. Em 2019, o mercado viu isso. Ataques ambíguos, apreensões, prêmio de seguro subindo, armadores hesitando. Então sim, há cálculo. Mas cálculo não é teatro vazio. É justamente porque existe capacidade real que a ameaça funciona. Blefe sem meios não assusta a seguradora marítima. Hormuz assusta. Assusta. Considerando os acordos recentes entre Irã e Arábia Saudita e a política americana de buscar menos envolvimento no Oriente Médio, como essas dinâmicas afetam a percepção de risco em Hormuz? Olha, elas reduzem a temperatura política, mas não eliminam o risco estrutural. A reaproximação entre Irã e Arábia Saudita ajuda, porque cria canais. Canal diplomático é importantíssimo numa crise marítima. Evita que uma abordagem de tanker vire escalada militar por falta de comunicação. Mas acordo político não remove mísseis costeiros, minas, drones, nem a vulnerabilidade física do choke point. E a percepção de retração americana pesa muito. Mesmo quando Washington não sai de fato, se armadores e seguradoras acreditam que a resposta será mais lenta, mais ambígua ou mais seletiva, o prêmio de risco sobe. O mercado precifica a percepção antes de confirmação. E sabe o que é interessante? Hormuz fica mais estável quando existem duas coisas ao mesmo tempo: canal regional aberto e dissuasão externa crível. Se uma delas enfraquece, o sistema ainda funciona. Se as duas vacilam juntas, aí a confiança logística começa a rachar. Canal e dissuasão. Doutora Yasmin, para fechar, se um incidente grave interrompesse o fluxo de petróleo em Hormuz, qual seria o impacto mais imediato e quais setores sofreriam primeiro? O impacto mais imediato seria no preço e no seguro, antes mesmo da escassez física. O primeiro choque aparece nos futuros de Brent, no prêmio de risco marítimo e no frete de VLCC. A seguradora olha para Hormuz e diz: essa travessia agora custa mais. O armador olha e diz: eu só entro com escolta, prêmio adicional ou nem entro. O trader olha e começa a disputar a carga alternativa. Isso acontece em horas. Os setores que sofrem primeiro são aviação, transporte marítimo, petroquímica e refino asiático. Aviação porque o querosene reage rápido. Petroquímica porque nafta e derivados entram na cadeia inteira. Plástico, fertilizante, embalagem, indústria. E refinaria porque precisa do barril certo, não de qualquer barril. Um petróleo pesado do Golfo não é substituído magicamente por óleo leve americano sem mexer em margem e configuração. E o GNL do Catar é um ponto crítico. Muita gente fala só de petróleo, mas se Hormuz fica comprometido,
Japão, Coreia e partes da China olham imediatamente para o gás natural liquefeito. Energia elétrica, indústria, aquecimento, contrato spot, tudo fica tensionado. Então o primeiro impacto não é faltou gasolina amanhã. É mais sutil e mais perigoso. Preço dispara, logística trava, crédito encarece e cada comprador tenta se proteger antes do outro. A crise começa no mercado antes de chegar ao posto. Mercado antes do posto. Doutora Yasmin, você explicou de forma muito clara a dinâmica complexa e a fragilidade de Hormuz. Uma última questão. Qual é o maior equívoco que o público geral comete ao pensar sobre a segurança desse estreito? O maior equívoco é imaginar que a segurança em Hormuz funciona como uma chave binária, aberto ou fechado. Não é assim. O estreito pode estar juridicamente aberto e ainda assim operacionalmente perigoso. Um tanker apreendido, uma mina detectada, um míssil disparado perto demais, uma escolta naval mal coordenada. Pronto, o fluxo continua, mas com medo, atraso, prêmio de guerra, frete mais caro e menos navios dispostos a cruzar. Olha, Hormuz não precisa virar bloqueio total para virar crise. Essa é a parte que o público subestima. Em energia, a incerteza já é um custo. E quando 20% do petróleo mundial passa por um corredor tão estreito, a dúvida, por si só, já move mercado, política externa e cálculo militar. Doutora Yasmin Khalil, obrigado pela sua análise. E obrigado a você que acompanhou o The Agents Cast.